Olá, boa tarde. Todos são bem-vindos no nome do Senhor Jesus, tá? E eu gostaria de dizer, fazer uma pergunta, né? Como foi o seu bom combate durante a semana, né? Semana passada nós falamos sobre combater o bom combate, terminar a carreira, ou seja, terminar a nossa missão, e falamos sobre guardar a fé, né? O testemunho do apóstolo Paulo para a igreja, escrevendo a Timóteo, ele dá esse testemunho, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. E essa palavra é uma palavra também de desafio para nós, que estamos aqui na nossa jornada, né? Combatendo o nosso combate. Eu poderia dizer que o meu combate na semana passada foi ferrenho. Passei assim algumas lutas espirituais, intensas, mas nós sabemos que Deus permite essas coisas para aprimorar a nossa fé, para nos aperfeiçoar, para nos dar experiência, né? Acerca de batalha espiritual, e sabemos que isso faz parte, né? Sabemos que isso faz parte, mas acima de tudo é bom nós vermos que Deus é aquele que está conosco e Ele cumpre a sua palavra. Ele é aquele que nos dá a vitória, né? A palavra também diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é algo que Deus vai fazer, Ele vai, graças a Deus que nos dará a vitória. Sim, o futuro, mas o verbo ali está no presente, significando que é algo constante. Quantas batalhas você enfrentar, quantas vitórias você vai ter da parte de Deus. Não significa que Deus vai resolver os nossos problemas assim, num estalar de dedos, ou dentro, no nosso relógio, no nosso tempo, mas Ele vai nos dar a vitória, vitória aí pode também significar não a solução do problema em si, naquele tempo, naquele momento, mas de certeza, a vitória pode vir no sentido de que a graça dele será presente. Aleluia! Por isso, Deus há de dar-nos graça, né? Há de nos encorajar, há de levantar pessoas que também vão nos ajudar, que também vão estar intercedendo por nós. Ok, então, todos são muito bem-vindos, mais uma vez, aqueles que estão assistindo, que estarão assistindo essa live hoje, no decorrer da semana, né, na altura que for mais conveniente. Ok, então hoje nós vamos refletir sobre ansiedade, oração e paz. Aí você deve estar pensando, mas parece que as três palavras não combinam, mas eu vou te dizer nessa tarde que faz uma receita deliciosa no sentido espiritual. Né? Esses três ingredientes, né, quando se apresentam na nossa vida, Deus nos dá o quê? Uma receita, né? Uma receita para solucionar a questão da ansiedade. Quero abrir um parênteses para dizer algo que não é novidade, todos nós estamos a par disso, que a ansiedade tem crescido, tem se alastrado, e algo que alguns anos atrás apanhava só uma classe etária, digamos assim, hoje com a pandemia, né, desde o ano passado para cá, as estatísticas, né, os estudos apontam para crianças num nível assim bem alto, passando por ansiedade, adolescentes, né? Então já não é algo que apanha mais a classe adulta, mas também até mesmo crianças, né? Hoje em dia num nível muito mais elevado do que anos atrás. Então é algo que tem preocupado muito as pessoas na área, o governo, né, em todos os países, na área da saúde mental, né? Como combater a ansiedade. Então, ao abrirmos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem uma receita, né? Algo do coração dele para nós nessa tarde. Eu quero, portanto, ir direto a esse assunto, mas antes
quero ainda falar um pouquinho sobre a ansiedade. E de seguida vamos ver o recado de Deus. Primeiramente, onde há ansiedade, não pode existir paz. Então aí nós já vemos uma conexão entre ansiedade e paz. Onde há ansiedade, não há paz. Onde há paz, a ansiedade não acha lugar. E a ansiedade, o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? É um estado de inquietação, de insegurança, de desconforto e, em alguns sentidos também, é caracterizada por um medo do futuro, medo do futuro. Mas a ansiedade, no quadro de distúrbio, de transtorno mental, emocional, existem 3 tipos de ansiedade. Eu não quero entrar muito com profundidade, mas apenas dar um panorama para nós entendermos a profundidade desse problema que nós estamos enfrentando e também para estarmos alertas com relação aos sinais que a ansiedade apresenta na nossa própria vida e nos nossos familiares, na vida dos nossos filhos, que possamos estar alertas sobre isso, e também amigos, Então, existem 3 tipos de ansiedade. Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse tipo de ansiedade é caracterizado por ações repetidas. A pessoa faz a mesma ação várias e várias vezes, repetidamente. É também caracterizado por rituais também compulsivos e por ideias obsessivas. Essas ideias podem ser aquelas ideias de abandono. A pessoa está constantemente tendo pensamentos de abandono, de que vai ser abandonada, que alguma coisa vai acontecer e ela vai estar desamparada, Também aquelas ideias obsessivas relacionadas à perseguição, a chamada mania de perseguição, e também pensamentos e ideias obsessivas relacionadas à vingança, vingar-se de alguém ou ser vítima ou estar sendo vítima de vingança. Isso é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas há também o TAG. O que é o TAG? É o transtorno de ansiedade generalizada, generalizada. É caracterizado pela seguinte coisa, apresenta dessa maneira: a pessoa não consegue relaxar, A pessoa não consegue relaxar porque ela está constantemente preocupada, e essa preocupação é uma preocupação excessiva, com a vida e com relação a toda a rotina da vida dela, As coisas, as tarefas da casa, é o trabalho, se a pessoa trabalha fora, é a saúde, é o estudo, se a pessoa estuda, são os filhos, são os amigos. Então, tudo o que está relacionado com a vida, com a rotina da vida da pessoa, ela, portanto, ela tem um exagero nessa preocupação e, portanto, ela não consegue relaxar. Esse é o transtorno de ansiedade generalizada, ou mais comumente chamado TAG. E qual é o problema desse tipo de ansiedade generalizada? Este nível de ansiedade vai resultar em sintomas emocionais e físicos que geram problemas no físico da pessoa, no seu próprio físico, como uma úlcera estomacal, enxaquecas constantes, indisposição física e mental. A pessoa não tem ânimo para fazer mesmo as tarefas que lá atrás, há um tempo atrás, ela fazia, como nós costumamos dizer, com o pé nas costas, E olhava uma pia cheia de louça e a pessoa arregaçava a manga e ali lavava aquela louça e pegava o aspirador e aspirava. Enfim, estou a dar apenas alguns exemplos, Dentro desse quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa perde um pouco do vigor porque está ansiosa, Isso vai o quê? Como uma consequência no seu próprio físico.
vai gerar o quê? Uma indisposição no físico e também uma indisposição mental. Pode trazer insônia e até mesmo tensão muscular. A pessoa sente aquela tensão constante. Por quê? Porque ela não consegue relaxar. E o terceiro tipo de ansiedade é chamada de fobia social, né? Que é a ansiedade intensa ou medo de ser julgado, medo de ser avaliada negativamente, é claro, e medo também de rejeição. Então, o medo, nós sabemos que o medo é um tipo de mecanismo de defesa que nos alerta para aquelas situações de perigo. Então, nesse aspecto, o medo é normal. É normal porque vai nos alertar para alguma situação nova, para alguma situação que nós desconhecemos ou que nós sentimos que pode trazer algum perigo, né, para a nossa vida. Então, se desenvolve como um instinto de preservação de vida. É isso, é essa palavra que eu queria buscar. Como um instinto de preservação de vida. Então, esse tipo de medo é normal. Mas quando passa disso, quando você não está envolvido em nenhuma situação de perigo e quando não é uma situação de preservação da sua vida, da sua integridade física, então já é um medo que paralisa, né? Já é uma fobia. E por quê? Esse tipo de medo vai nos impedir de alcançarmos, de atingirmos o nosso potencial. Vai nos afastar de relacionamentos, vai nos impedir de sair da nossa zona de conforto e alcançar aqueles projetos, aqueles sonhos que o próprio Deus, o Criador, o nosso Pai Celestial, tem semeado nos nossos corações. E Ele deseja que esses sonhos brotem, que eles cresçam, que eles ganhem pernas, vamos assim dizer, que eles se tornem realidade. E devido ao medo, muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem ir adiante, não é? Então, esse é o terceiro aspecto, que seria a fobia social. E a ansiedade, ela também nunca vem sozinha. E eu estou ressaltando todos esses detalhes para nós vermos daqui a pouquinho como o nosso Deus cuida de nós e a receita que Ele nos dá sobre isso, para vencermos essa dificuldade. A ansiedade, ela nunca vem sozinha, ela é acompanhada de outras emoções ou sentimentos. Eu já falei de um deles, que é o medo, né? Mas não é só o medo. Vem também a insegurança, vem também a baixa autoestima, a autocomiseração, que é a pessoa sentir pena de si mesma. Às vezes ela não expressa isso em palavras, mas os pensamentos que ela nutre na sua mente, muitas das vezes são dela se sentir a coitadinha, né? A vítima em toda e qualquer situação, autocomiseração, pena de si mesma. Um sentimento também é acompanhado também de sentimento de rejeição, já falei um pouquinho, incapacidade, ou seja, insuficiência para desenvolver determinadas tarefas, tudo porque a própria pessoa se predispõe a isso, né? Deixando que a ansiedade ocupe a mente e o coração de tal maneira que essas outras coisas começam a achar lugar no espaço da mente, né? E também das nossas emoções. E a sétima coisa que também vem e acompanha a ansiedade, que não poderia ser diferente, é aquele sentimento de tristeza. Porque vamos imaginar uma pessoa que se sente insegura, que tem baixa autoestima, que tem pena de si mesma, que nutre sentimento de rejeição e que se sente incapaz de progredir, de avançar, de cumprir o seu projeto, ela só pode ser uma pessoa triste. Então a tristeza também vai estar ali. Então eu quero agora dizer para você, no nome de Jesus, Deus te ama.
Deus te ama, Deus nos ama e Ele não deseja que nós estejamos ansiosos. Amém por isso? Amém. Eu digo amém. Eu digo amém. Então, como cultivar a paz nos nossos corações de tal modo que não haja espaço para a ansiedade? É isso que nós vamos ver em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Eu acho que foi importante vermos o quanto a ansiedade é prejudicial a nós, para nós agora olharmos nesse versículo e vermos nele o cuidado do nosso Pai Celestial, como Deus nos ama. Ele diz assim, olha, não andem ansiosos. Eu quero abrir um parênteses para dizer que há determinados momentos na nossa vida que um pouquinho de ansiedade, havia até um professor no seminário que ele costumava dizer que um pouquinho de adrenalina, né? Antes mesmo de subir ao púlpito para pregar uma mensagem, ele dizia, é importante um pouquinho de nervoso, um pouquinho de ansiedade. É algo que é normal, porque vai ativar, né, a nossa linha de pensamento, as nossas conexões mentais. Então existe aquele tipo de ansiedade que é normal. Digamos uma noiva, horas antes do casamento, quando ela está se preparando para ir para a igreja, é normal um pouquinho de ansiedade, né? Um pai que está na porta lá do hospital, lá no corredor do hospital, à espera que seja anunciado que o filho ou a filha nasceu. Então, são exemplos de níveis de ansiedade em situações do nosso dia a dia em que a ansiedade é perfeitamente normal, né? Não tem nada de anormal aí. Mas aqui Deus está dizendo, não andem ansiosos. Preste atenção, Ele está dizendo, não andem ansiosos. Ou seja, não deixa que a ansiedade seja algo que esteja colado com você 24 horas por dia e que você ande constantemente ansiosa. Ele diz, não andem ansiosos. E o andar significa o quê? Algo rotineiro, algo que está ali, sempre, constantemente. E ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui está a receita de Deus para resolver o problema da ansiedade. Orar, suplicar e agradecer. Orar, suplicar e agradecer. Orar, a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Podemos estar orando lavando a louça, podemos estar orando caminhando, andando de bicicleta, conduzindo, mas de olhos abertos, por favor, né? E podemos, né, estar orando em todas essas situações, mas é importante também separarmos um tempo para orar. Separarmos um tempo para estarmos na presença de Deus, às vezes simplesmente dizermos, Deus, estou aqui. E ali está e desfrutar da presença de Deus e depois apresentar as suas petições, as nossas petições. E o texto diz, vai um pouquinho além, ele diz a importância de orar e ele diz suplicar. E o que significa a palavra suplicar? A palavra suplicar vem do latim e ela significa insistência, orar com insistência. Vem do latim supplicare e é formado de duas partes, né? Um prefixo e depois a parte principal da palavra. O prefixo é sub, que significa inferior. E plicare, que significa dobrar. Então, juntando essas duas partes, surge a palavra suplicar, que nos dá a ideia de uma oração com insistência e que, pelo sentido da própria palavra, poderia ser de joelhos, né? É nós nos dobrarmos na presença de Deus. Mas eu ainda gosto de pensar que muitas das vezes nós podemos estar de joelhos sem estarmos de joelho fisicamente,
né? Mas fica aqui a sugestão, né? Às vezes nas nossas vidas, o dobrar os joelhos para buscar a Deus, para orar, é algo saudável, é algo bonito, é algo que agrada a Deus, né? Quando os seus filhos dobram os joelhos na sua presença, né? Significando assim, Senhor, eu me rendo a Ti, eu estou aqui para Te suplicar esse favor. E aí você apresenta a sua necessidade, não só com oração, mas com súplicas, com intensidade. Eu até costumo dizer que quando, isso já é uma prática que eu tenho na minha vida, quando eu suplico a Deus alguma coisa, quando eu oro de joelhos, quando Deus me responde, eu também dobro os meus joelhos para agradecer, né? Eu também tenho ensinado isso aos meus filhos. Se pedimos alguma coisa ao nosso Paizinho do céu, pedimos isso de joelhos, então quando Ele te responder, volta lá no teu quarto, né? E dobra o teu joelho para agradecer. Isso vai ser uma coisa muito, muito legal, muito bonita. Ok? E ele depois diz ação de graça, né? Oração, súplica e ação de graça. O que significa ação de graça? Gratidão. Significa agradecer a Deus. Significa, no meio dessa ansiedade, tirar os olhos daquilo que está gerando a ansiedade e voltar o nosso olhar para aquilo que Deus já tem realizado, para aquilo que Deus já tem operado nas nossas vidas, para as bênçãos que Deus já nos tem dado. Então isso é desenvolver o quê? Uma atitude de gratidão no meio de uma situação turbulenta que pode estar trazendo e gerando ansiedade ao nosso coração. Então a receita de Deus é: ore, suplique e desenvolva, né, uma atitude no teu coração, uma atitude de ação de graças, ou seja, uma atitude de gratidão. Seja grato por aquilo que Deus já tem feito, e isso automaticamente, ao fazer esse exercício, você vai se sentir aliviado, você vai se sentir mais confortável, e a ansiedade ela vai perdendo a força, e ela vai saindo, e ela vai se retirando. E quando a ansiedade vai se retirando, o que começa a chegar? Na decorrência dessas três coisas: oração, súplica e ação de graça, gratidão. Está aqui no versículo 7. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. E ele diz: e a paz de Deus? Ou seja, o resultado desse exercício vai gerar o quê? A paz de Deus. E ele define essa paz, né, o apóstolo Paulo. Ele define essa paz dizendo que essa paz, ela excede todo o entendimento. E essa paz tem duas características impressionantes e maravilhosas. Ele diz que essa paz excede o entendimento, e ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque na realidade a ansiedade ela começa pela maneira de pensar, pelos pensamentos errados que muitas das vezes o inimigo lança na nossa mente. Pensamentos negativos, pensamentos de rejeição, pensamentos de autocomiseração, tudo isso que eu falei no princípio, né? Eu não vou repetir. Mas, quer dizer, vem na nossa mente. A nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. Eu já tenho falado isso aqui muitas e muitas vezes. Então, essa paz que Deus dá, ela vai exceder o nosso entendimento. Nós nem vamos compreender direito como é que é possível estar desfrutando de paz no meio de uma situação. É possível sim, porque se nós orarmos, se nós suplicarmos e se nós tivermos um coração grato, é promessa. Não sou eu, pastora Cidinha, que estou dizendo isso para você, é a palavra de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É Ele que está prometendo. E Ele diz que a paz que vem dele, vai guardar o teu coração
os teus sentimentos, vai guardar a tua mente em Cristo Jesus. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. É promessa e Deus cumpre a sua promessa. Então nós vamos orar agora, não oramos no início, mas vamos orar agora. E eu quero orar pedindo que a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, o nosso entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. E aí não haverá lugar para a ansiedade. E se ela bater a porta, você manda Jesus atender. Amém? Você vai orar, vai suplicar e vai dar graças a Deus. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à Tua Palavra, que é qual o martelo que esmiuça a penha, a rocha, e é como fogo que consome tudo aquilo que não provém do Senhor. É como um martelo que quebra todas as fortalezas que possam existir nas nossas mentes e nos nossos corações. Pai, portanto, nesse momento eu quero, ó Deus, trazer na Tua presença todas as pessoas, Senhor, que estão tendo acesso a esta live, a esta palavra, a essa ministração. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, ó Deus, esteja libertando, quebrando, Senhor, todas as cadeias, todas as fortalezas, Senhor, tudo aquilo que tem trazido e tem gerado ansiedade nas mentes e nos corações de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, ó Deus, de pessoas que às vezes nem conseguem compreender direito o que elas estão passando, por que o comportamento está diferente, por que ela está mais irritada, por que ela está mais apreensiva e com medo. Senhor, ó Pai de amor, ministra agora a Tua graça e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa estar operando, ó Deus, operando o Teu mover, o Teu querer, a Tua libertação, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Eu oro com gratidão, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, cheia da paz do Senhor Jesus no teu coração, e que Ele possa estar te dando a vitória sobre a ansiedade. Amém? Fique na paz.